Imagine-se umas obras que revelam diferentes épocas da história da cidade de Lisboa e que, de repente, se transformam numa autêntica viagem no tempo, recuando até à época da fundação da cidade. O Museu Judaico de Lisboa foi visitar o núcleo museológico do Aurea Museum Hotel e soube que foi isso que aconteceu quando se começou a trabalhar no antigo Palácio Seiscentista de Linhares, para o transformar num hotel. Os arqueólogos que acompanharam a obra desvendaram, camada após camada, os vestígios dos povos e culturas que passaram por Lisboa. Nós estaremos sensivelmente aqui, através desta imagem da cidade de Lisboa, inícios do século XVI. Podemos identificar através da legenda, que se encontra ao fundo da imagem, a referência ao postigo de Linhares, portanto ao arco, a antiga porta da muralha de Linhares. Sabendo nós que o edifício do palácio terá sido construído por esta família, e aqui então estará esta ligação. Claro que esta imagem não é totalmente exata em termos de dimensão, de espaço, portanto, também não teremos aqui a representação real do que seria o palácio, mas pelo menos dá-nos esta certeza de localização do que é hoje o Arco de Jesus, antigo postigo de Linhares. Uma autêntica autoestrada de água nos tempos antigos foi o que o Rio Tejo significou para povos como os fenícios, que se instalaram no estuário do rio, onde hoje é Lisboa. Tem cerca de 7.000 anos esta placa funerária fenícia, uma das inscrições mais antigas da Península Ibérica. Temos uma inscrição funerária do século VII a.C. Esta inscrição fala-nos de um Uadbar, filho de Ibadar. Seria uma pedra de cemitério, que não temos o cemitério, infelizmente. Ela foi encontrada dentro de um muro romano do século II e o mais importante é que o nome Uadbar e Ibadar não são nomes de origem fenícia, são nomes provavelmente autóctones que nos mostram efetivamente esta mistura de gentes e esta aculturação também das práticas, neste caso prática religiosa, prática funerária, do enterrar com uma inscrição em que diz o nome do falecido e também do seu antepassado, no caso do pai. Mas foi possível recuar mais longe neste local, ao encontrar uma fossa funerária do 5º ou 4º milénio antes da era atual. Depois temos as ruas da Olicipe romana, a muralha que defendia a cidade dos povos germânicos. Um fontanário e um poço. Ou seja, um pouco da Lisboa entre os séculos IV e VI depois de Cristo. Temos objetos do cotidiano e isso também às vezes é o mais interessante, porque mostra-nos como as pessoas viviam nas diferentes épocas. Esses dois fragmentos de telha realmente são extraordinários também para mim, mas porque são os meus favoritos, que tem estas duas pegadas, de uma calígula, portanto uma sandália romana, e uma pegada de um cão, com cerca de 2.000 anos. E isto é uma marca que alguém deixou. É quase como as marcas do oleiro, quando deixa as suas digitais no barro. Não é? Alguém, e um cão, deixou esta marca. E nesta viagem pela história, aparece-nos, no século VI, uma peça judaica. Uma possível matriz de pão com a imagem da menora. Será de um contexto mais ou menos do que temos aqui, mas que não será destas estruturas. É uma zona de contexto de espelhos, de entulho, que não nos dá mais informação. Esta peça que se encontra aqui é uma matriz que tem a menorá destinada, com certeza, a marcar a propriedade daquela padaria ou o que é que fosse, não é? É muito interessante porque é do século VI, é uma época mais difícil para os judeus, muito mais difícil do que durante a época romana e muito mais difícil também porque é a época dos visigótica, não é? Em que há de facto uma perseguição aos judeus. Os judeus não se podem misturar com os não-judeus, têm uma série de discriminações e muitos também são obrigados às conversões, à conversão forçada. E, portanto, é uma época, digamos, enfim, delicada para os judeus e nada feliz desse ponto de vista,
É por isso que os judeus até acolhem como uma libertação a presença a seguir do século VII dos muçulmanos, não é? Única em Portugal, pode-se comparar com outras de outros locais. Na Península Ibérica já foram encontradas, sim, e noutros contextos de presença judaica, contudo, ainda são peças que necessitam de mais estudo, porque são poucas. Quando se olha para a história dos judeus em Portugal, apesar da sua presença, apesar do seu contributo, sempre a história silencia muitas vezes a sua presença. Por isso esta peça, sobretudo, ela é significativa de uma presença que muitas vezes é apagada.